Bom, pessoal, começar mais um vídeo aqui pro canal. Olha a garagem que a gente encontrou aqui no Rio Grande do Sul. Blazer Executive branca. A gente só via preta, né? Olha essa branca. Um Mondeo, um XR3 conversível com baixa quilometragem, um Taurus GL verde com 4.000 quilômetros. É um deboche isso, 4.000 quilômetros. Chrysler 300C, uma Puma GTB, um Fusca, porque sempre tem que ter um Fusca quando a gente mostra carro antigo, né? Um Cadete GSI vermelho lindo, lindo, lindo. Um Golf GTI branco, também outra cor que era difícil de ver, né? Carro super bonito. Um Fiesta Sport, um Escort RS branco também. Um Astra GSI dos últimos. E um lindo Vectra CD branco Mahler. Olha que carro lindo. Ontem à noite eu dei uma volta com esse carro. O carro tá uma delícia de andar. Nós vamos mostrar todos esses carros em detalhes nesse vídeo. E tem 3 carros dessa garagem que podem ser seus, né? Podem ser de vocês. 3 carros aqui que estão à venda, os outros não. E para isso nós vamos chamar o nosso amigo... Não é o Elvis, não. É o Luiz. E aí, Luiz? Beleza? Quase Elvis. Quase Elvis. Tudo bem? Tudo bem, e tu? Cara, Joia, obrigado por me receber. Ontem deu uma passadinha aqui no fim do dia. Eu falei, não, eu preciso voltar pra gente fazer um vídeo. O Luiz veio encontrar comigo, me pegou no hotel bem cedinho pra gente vir aqui. Super obrigado. Pra poder encaixar aí na agenda, né? E a gente vai mostrar estes carros aqui. Cara, que baita coleção legal, hein? Aqui cara, a história de uma vida, né? A gente tem toda a história com as concessionárias Ford da época, então aqui a gente tá reunindo a maioria desses carros, dessa história, né? Mas como todo amante de carro, a gente dá uma escapada de vez em quando, né? Então puxa uns Chevrolet pra dentro também, né? Vamos contar um pouquinho da história, né? De cada carro. Muito legal. Cara, olha só, esse Mondeo aqui... Tá. Deixa eu só falar um negócio antes de você falar do Mondeo. O Luiz, vocês não conhecem, mas vocês conhecem. Aquele Gol GTI Azul Atlantis que a gente tem na coleção. Azul Náutico. Era dele, a gente comprou dele, tem o que já? Uns quase 10 anos? 10 anos. 10 anos, né? Então era do Luiz, então foi dessa garagem lá para casa, né? Já 10 anos atrás. Ele chegou a ficar nessa garagem aqui especificamente, não? Chegou a ficar aqui. Fiz diversas melhorias, né, naquele carro aqui dentro. E, puta, aquele carro é um tesão, né, meu? Aquele carro é... E tem ABS, né? Que a maioria deles não tem. Não, e assim, hoje, na época era legal. Hoje é uma coisa que sumiu, principalmente naquela configuração de cor, né? Então uma coisa que naquela época era legal, hoje é bem legal. 10 anos depois, cresceu, né, em interesse em relação ao que era, né? Tanto é que tu fez o comparativo do valor, né, no vídeo, do quanto tu pagou versus hoje, né? E aí a gente tem noção. E também tem aquela questão da 4 rodas, né? Que eu lembro que eu mandei junto, porque o objetivo era fazer aquela foto, né? A foto com depois a gente conseguiu o Corsa amarelo, né? Exatamente. Outra coisa engraçada, Luiz, assim, a gente acompanha, a gente que vai dormir com o iPad na mão procurando anúncio de carro, né? Naquela época, quem anunciou o carro foi o Buzian, né? Abraço pro Buzian. Aliás, hoje, Buzian, era pra eu ir hoje aí em Voti, mas eu mudei meu voo, eu não vou mais por Porto Alegre, vou aqui por Caxias mesmo. O café vai ficar pra próxima aí. Tem uma gororoba que eu preciso ver com ele lá, mas vai ficar pra uma outra vez. Você lembra que ele anunciou num curto espaço de tempo 2 GTIs azuis iguaizinhos, só que um era álcool contra gasolina? Lembro. Os dois muito bons, os dois muito parecidos. Parecia que tinha muito, né? Só que depois nunca mais apareceu outro parecido. Foi uma coincidência. E se eu não me engano, o outro que não era meu foi antes. E aquilo me deu um gás na hora, né? Surgiu outro, eu falei, Foi um pouquinho antes, Mas num prazo curto, assim, tipo um mês. 2 semanas, um negócio assim, exatamente. Muito legal. Bom, volta pro Mondeo então, que eu te cortei aqui para fazer as devidas apresentações. Cara, esse é o primeiro Mondeo que chegou no Brasil, né? Ele é, enfim, a primeira geração do Mondeo.
E como os meus tios na época tinham as concessionárias Ford aqui na região, esse carro aqui voltou para a coleção, ele foi vendido para o primeiro dono 0 km e ele voltou para a coleção por ter sido então o primeiro Mondeo que chegou aqui na região, né? E o primeiro importado vendido por eles na época, né? Então para toda a história Ford eles resgataram esse carro. Ele é um carro que não é nota 10, mas a gente está recuperando ele conforme o passar do tempo. Mas realmente é pela história desse carro, né? E vem cá, duas perguntas. Esse carro que ano é? 96? Esse carro é 95. 95. Foi a época, foi o ano da inundação de importados. Exato, aí, né? Exatamente. 95. E como é que era o nome da concessionária do teu... Feltrin Veículos. Feltrin Veículos, Tinha né? a Feltrin Imports, que era a divisão dos carros importados, né? Tem um adesivinho lá depois no Taurus. E depois virou o nome Feltrin da Londra, ele entrou um outro sócio. Tá. E as concessionárias ficaram com eles aí até 2007 ou 2008, se eu não me engano. E tinha loja onde? Farroupilha, Caxias? Começou em Farroupilha, depois Caxias, Bento, Taquara e Canela, se eu não me engano. 4 chegaram até aí. Isso aí. Muito Então, legal. aqui na região, se o cara der uma passeada por Bento, por exemplo, tem muito Ford, né? Tá. E esses carros aqui, cara, não eram vendidos. Na época tinham concorrentes, por exemplo, o Ômega, né? O cara comprava o Ômega, ele não comprava o Mondeo. Eu sou fã de Ford, eu não posso falar muito, né? Mas assim, a concorrência era pesada, o marketing era bem maior. Eu acho que eu acompanho a história mais do que eu, né? Até porque eu sou de 94, né? Tô aqui dando aula, não vivia essa. Você tinha 1 ano quando esse carro foi. Eu já era velho. Cara, eu tinha 24 anos quando você nasceu. Mas não era divulgado, né? E vendeu muito pouco esse carro. Vendeu muito pouco. Baita do carro, né? Você vê, por exemplo, 95, né? A Fiat vendeu tipo a dar com pau. A Volks vendeu o Golf a dar com pau. A GM vendeu o Astra belga lá. Não tanto, mas vendeu bem, né? E a Ford realmente vendeu bem menos desses Mondeo aí, né? Então é um carro que, cara, não tem hoje mais, né? E ele ficou um carro muito barato, acabou caindo em mão errada. Não, né? a depreciação e o pouco valor desses Mondeos é uma coisa absurda, né? Até pelos carros que são. O Luiz foi me pegar lá com o Mondeo daqueles últimos que vieram, que ano é? 2004 aqui. 2004, carro 0, com teto interior de cor impecável, não sei o quê. Quanto vale o carro? O carro vale 22 pila. Não, é uma Cinti, né? É um absurdo. Agora, você vê, né? Você falou que o carro não era um carro nota 10, porque é um carro que foi vendido, vocês compraram de volta e tal. Mas tem algumas coisas que passam muita autenticidade no carro. Por exemplo, as rodas estão tudo zeradinhas, né? Esses pneus Firestone, né? Esses Firehawk 690, hoje a gente não acha mais pneu de marca para pôr nos carros. Vem todos os pneus com umas marcas que você nunca ouviu falar, umas gororoba, né? Esse carro sobrou esse pneu, por exemplo, porque o cara comprou ele 0 km e botou aquelas mangas cromadas. Sim. Aquelas que vinham o raiozinho pra frente. E ele feia pra caramba. Com aquela roda, né? E guardou? Guardou e nos entregou, então a gente colocou, inclusive, com o pneu. Que legal, hein? Que legal. Tem um interior grosso lá, palavra aí também. Muito bom. Ó, esse veludo aqui, ó, esses veludos da Ford na época eram super bom, ó. O carro é 95, estamos falando de um carro de 30 anos, né? E o veludo parece novo, tem cheiro de novo o carro ainda. Muito bom. O volante já é bem moderno, tipo Tesla, né? Isso, exatamente. Um manche. Um manche, né? Tirei para fazer o couro. Para fazer o couro, né? Muito legal. Vamos fazer o seguinte, para a gente não perder a sequência e dar uma misturada entre fordeiros e não fordeiros, fala desse Astra aqui. Astra GSI. Esse é o 2005, né? 2005 é o último ano do GSI. Pelo que consta na internet, ali 750 carros, eu dei uma pesquisada. 750 carros. No último ano. E esse carro é o único dono, é daqui da cidade a vida inteira, né? E tem o couro. Cara, o carro é 0. Novo. Consegue captar as laterais ali. Ontem eu estava conversando com o Luiz e com o Eduardo aqui, e uma coisa muito legal deles conversarem era o seguinte: cada carro daqui, eles sabem de quem era desde novo, né? Falar, esse aqui eu conheço desde criança, era de não sei quem, passou para não sei quem e tá aqui. Esse aqui era de não sei... Esse aqui era de quem mesmo? Era de... Então assim, vocês conhecem esses carros desde novos, né?
e a questão do valor sentimental pra gente também, porque não são carros que a gente buscou em outros lugares, né? Tem toda a história da cidade. O carro tá aqui desde novo. Lembra, eu menos porque eu sou mais novo, né? Mas o Eduardo, por exemplo, viveu os anos 90 e ele lembra do carro saindo zero lá. Ele me falou, quando ele mandou as fotos desse... Já vou voltar pro Astra, não briga comigo não. Quando ele me mandou as fotos do Vectra, ele falou assim, nossa, eu conheço esse carro desde criança, né? Exatamente. E aí passou por 3 anos na cidade e nunca saiu da cidade. Nunca saiu daqui, por incrível que pareça. Por isso sustenta ainda os placões, né? Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco. Olha o tamanho da placa desse carro, tá? Isso aqui só no Rio Grande do Sul tinha essas placas gigantes, mas o placão é assunto para daqui a pouco. Vamos voltar aqui pro Astra. Cara, interior zero, hein? Ele é novo. Novo. Olha que interior. E eu particularmente acho que esse carro vai ser mais valorizado do que o próprio Cadete SI. Porque, cara, tu vai procurar hoje, tu encontra mais Cadete SI do que o próprio Astra SI inteiro, né? Encontra. O Astra tá ainda em uso, tem gente que, enfim, usa esses carros ainda, mas tu encontrar um em bom estado assim... Esse carro foi muito usado, né? Você vai ver, mesmo o GSI, o SE, você vê 150 mil quilômetros, 180 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, 250 mil. Esse aqui tá com quanto, você me falou? Tá com 98. 98, não virou nem 100 mil, mas parece menos, cara. Parece menos, olha o couro do carro. Cuidado, né? Nossa, esse carro aqui dá pra falar que tem 45 mil quilômetros. Novo. E ele é bom de andar, né? Esse motor já é 140 cavalos? É uma delícia de andar. Tetinho, muito legal. Deixa eu tirar e dar uma lavada nele. Então aqui também as placas já no letreiro diferente, né? Tá. Que nunca saiu daqui. E se porventura sair um dia, né, eu disponibilizo o meu endereço para o cara manter a placa. Porque o charme dele é esse, né? O cara fala assim, não, esse carro aqui, ó, já pode pôr placa preta. Não, isso aqui vale muito mais que a placa preta, né? O placão, porque, cara, a placa hoje... Aliás, você estava contando uma história ontem, eu peguei você conversando com o Eduardo quando eu estava fuçando nos carros, que eu não tinha me tocado. Quando entrou a placa cinza... Começou aquela história, né? Placa A do Paraná, de B até coisa de São Paulo, G, Minas Gerais. E aí tinha essa história do placa I, até hoje, né? Exatamente. Você vê os anúncios, né? Aqui no Rio Grande do Sul, muita gente placa I como um diferencial, né? Aí L, Rio de Janeiro, e óbvio, tinha algumas letras que começavam do num e passavam para outro estado, mas grosso modo era isso, né? E agora você estava falando que as novas placas, por exemplo, o T, em São Paulo está saindo o T, mas eles não estão mais separando a primeira letra por estado, mas é a combinação. Então tem em São Paulo, tem em Santa Catarina, tem em tudo quanto é lugar, né? Então tu não vai mais conseguir identificar os carros de onde eles vieram pela inicial, né? Que abriu o T em São Paulo, eu não sei por qual motivo eles estão fazendo isso, né? Mas então tem T em São Paulo. Ontem eu fiquei sabendo que vai ter T aqui, tá terminando a sequência J aqui no Rio Grande do Sul. Vai abrir uma sequência de T, tem T em Santa Catarina, enfim. A gente não vai mais conseguir definir a origem do carro pela primeira letra da placa. Né? E muito menos pelo município, porque vai estar escrito Brasil, né? Pelo menos você vai saber que é um carro que não veio da Bolívia, que não veio do... Isso aí. É uma coisa sem pé nem cabeça. E é uma coisa que eu prezo muito, né? Tu falou antes, e é mais pura verdade. O pessoal, vamos botar a placa preta, esse carro pega a placa preta, vamos supor. Cara, eu não vou botar a placa preta, porque essa placa aqui não vai existir nunca mais. Nunca mais. É muito mais rara do que qualquer placa preta, né, meu? E mostra que é a placa do carro desde sempre, né? Exato. Tanto é que quando eu compro algum carro que ele é por exemplo, daqui da cidade, e ele tem a placa meia boca, eu restauro a placa, né? Antes de transferir, eu corto a placa, restauro ela e vou lá, transfiro pro meu nome, lacro ela com a placa que saiu de fábrica, porém restaurada. Né? É uma questão aí de preservação, né? Bom, vamos falar desse Vectra CD. Eu vim aqui ontem, no fim da tarde, eu cheguei aqui cheguei em Caxias às 5h30, cheguei aqui em Farroupilha já umas 6 horas, para ver esse carro, né? Que o Eduardo tinha me mandado umas fotos que você pegou esse carro e estaria colocando ele à venda, né? Com dor no coração, mas...
dor no coração, porque não dá pra... Isso tem que brincar, né, meu? A minha condição eu não posso ficar acumulando ainda, né? Tenho que primeiro fazer a vida, 30 anos. Mas eu fico brincando, né? Eu quero ter bastante coisa, não dá, então um sai, outro vem e assim a gente brinca, né? Cara, e eu gostei demais desse carro. Eu, gostaria muito de ficar com esse carro. Até fiquei pensando no avião ontem, né? Falei, que eu não tô com tempo nem pra ir no banheiro às vezes, mas seria muito legal. Por exemplo, se eu ficasse com esse carro, a gente faria uma revisão nele e eu subisse com esse carro rodando, como eu já subi algumas vezes aqui, né? Vou para São Paulo com ele e aí ia devagarinho, ia até Torres, depois ia até Balneário Camboriú, encontrava com o nosso amigo Augusto Chemin, depois ia até Curitiba. Curitiba tem um monte de amigo que segue o canal lá, até chegar em São Paulo, fazer essa viagem que o Eduardo fazia quase num bate e volta, fazer tipo em 3 dias para encontrando os amigos no caminho, né? Registrando, né, a viagem. Exatamente, seria um negócio muito legal, mas na atualidade, cara, é muito difícil. Eu vir um dia, voltar no outro já é complicado. Imagina tirar 3 dias para fazer uma viagem, né? Mas o carro é muito bom, de pintura, de roda, de tudo. O cofre do carro é um deboche de zero, né? Tem a coisa de Vectra que não tem jeito, essa régua trincada, um detalhezinho aqui nesse speaker desse lado. Precisa pegar alguém que está com vontade de dar uma zerada. Mas o carro é muito bom. Eu andei no carro ontem, carro firme, gostoso de andar. E é um carro ainda super usável, né? Isso que é o bacana, né, meu? Ele é um carro que tu liga o ar-condicionado, é um carro confiável. E aí, tu vê, pela história do carro, ser sempre aqui de Farroupilha, a gente começa a ficar curioso e procura os ex-donos e entende quem são os ex-donos. E aí tu entende por que o carro é bem cuidado desse jeito, né? Descobri quem era, conheço o padrão do cara, né? Dos 2 caras que foram os 2 donos dele, por isso que o carro tá desse jeito, né? Não, o carro é novo. Tem manual do carro mesmo, tudo. O carro realmente muito bacana, muito legal. E, cara, com preço de... Você vai fazer uma mecânica desse, você gasta quase o preço do carro, né? Tu ainda pode falar que é preço de pintura de Dodge ou já... Não, dá pra falar preço de pintura de Dodge. Dá pra falar? Se considerar o material, é preço de pintura de Dodge. Preço de pintura de Dodge. Cara, que carro. Olha os vidros, cara. Os vidros muito zeradinhos. Aqui no Rio Grande do Sul, em todo lugar, mas aqui no Rio Grande do Sul tem uns lugares, às vezes, que vem os carros muito manchados de chuva ácida, os vidros, né? Aquele Fusca 95, lá, aquele Itamar preto que o Mário comprou pra gente no interior lá. Aquele carro, cara, mas a gente testou todos os produtos, depois fizemos o polimento do vidro para ficar nota 8,5, 9, ainda ficou algumas coisinhas, porque não dá para polir tudo, né? Para ficar apresentável. Mas tinha uma chuva ácida feia. E esse aqui tem os vidros zero, cara. Olha, parece realmente um carro novo, né? O carro foi muito bem cuidado. Os detalhezinhos aqui de coisa para fazer no para-choque traseiro. Esse emblema aqui era da Alto Canela, que era outra concessionária GM, né? Acho que ele saiu 0 km na Servibrás. Pode fazer uma revisão, alguma coisa. Então ele tá com o emblema, não quis tirar. Não é o emblema da concessionária que foi vendido 0, né? Mas você sabe o que aconteceu comigo isso quando eu tinha... Nessa época, eu levava carro fazer revisão num lugar, quando voltava tava com o emblema da concessionária, né? Era a orientação das concessionárias, né? Mete o emblema. Olha lá, P600. Olha que legal. Aqui também precisaria um talento, aqui by Salt, né? Aí, ó. Ó, Thiago, tem que abrir uma filial aqui, ó. É isso aí, estamos precisando no Rio Grande do Sul, hein, cara? Pô, podia abrir uma filial em Caxias aí, já atendia Farroupilha, Bento, já atendia todo lugar aí, né? Muito legal o carro, bacana demais. E eu, como tive o Ômega, o CB 9080, não posso ver esses branco Mahler aqui que dá até um... Nossa! Ó, capaz de eu ir embora com ele ainda, hein? 2 brancos Mahler aqui, um na frente do outro. Um na frente do outro. Só que é o seguinte... Eu tava falando pro Luiz ontem, né? Hoje, 2025, é mais fácil achar um Vectra GSI do que um CD. O que mais tem é GLS, depois GSI. O CD é o que menos tem. E CD branco, cara, aqui no Rio Grande do Sul sempre teve muito carro branco, né? Esse CD branco, cara, eu não lembro de
Esse eu vi foi um ou outro na época. São Paulo, como os táxis eram brancos, Sim. o cara pegava GLS para pôr para rodar na praça, tal, ou carro muito top. Agora o CD branco eu realmente não lembro muito de ter visto, não. Eu tinha bastante, até separei aqui a revista, né? Essa aqui é uma cor que eu vi mais comumente do que o próprio branco, né? E Azul Cezanne saiu tinha bastante. o vinho, aquele, como é que era o vermelho? O vermelho Schumann. Mais escuro era mais Ó, comum. que lindo, ó. Não, e olha que curioso também, ó, tá vendo? Também sem teto, né? Ah, não, com teto. Esse com teto, eu não tinha visto. Eu não vi se é mecânico esse aqui, deixa eu ver. Esse do teto. Ah, isso é legal, porque muitos deles eram automáticos, né? E esse é manual. Esse é Ó, manual. branco sem teto e manual. Cara, isso é literalmente a mosca branca. Aqui tá o preço da época, lá. CD básico $30 mil, completo $34 mil. $30 mil hoje, com o dólar a 5,50, né? Estamos falando de R$180 mil, mais ou menos, é isso? Um pouco menos. E correções, né? E fora a inflação em dólar, né? Estamos falando de 30 anos atrás. Não, é loucura, meu. Aqui tá os opcionais, ó. Então tinha o teto, tinha o computador de bordo, a transmissão automática, o check control e a pintura metálica ou perolizada. Muito legal. Outra coisa, ó, eu vou vendo detalhes aqui, vou vendo coisas legais. Tá vendo esses revisteiros aqui, ó? Estão tudo no lugar, né? Tem uns que depois de um tempo parece paciente do Dr. Nau que emagreceu, vem aqui embaixo, caindo lá, ó, tá tudo firme, tudo no lugar. Muito show. Não, os forros de porta, né? Tudo zerinho, olha só. Zero. E ele tem essa tonalidade cinza dentro que dá um aspecto de Pois limpeza, né? A gente estava conversando ontem, eu contei a história de um que eu conheci uma vez. Não vou contar a história de novo aqui, porque senão a gente vai se alongar demais. Mas era um lilás com esse teto branco, com esse teto cinza claro, me chamou muita atenção. E você estava contando que tem um amigo nosso em comum aí que acompanha muito esses carros e diz que a maioria tinha interior escuro, CDs, mesmo esse aqui é 94, né? Ele podia ter o interior escuro ou o interior claro, né? E ele disse que não era muito comum. Aliás, abraço pro Jason aí, Jason Paim, nosso consultor GMZero. Ó, as histórias todas se cruzam, hein? O Jason foi quem restaurou o Cadete conversível 006 que está na nossa coleção. Isso aí. Tudo entrelaçado, Estamos né? tudo em casa aqui. E o Jason trabalhou um tempo em concessionário Chevrolet na época. Ele disse que era mais difícil ver realmente o interno mais claro, né? Tinha a opção do interno mais escuro. E que, na minha opinião, dá um ar de limpeza, né? Ainda mais com o carro branco, com ele cinza, assim. Tá lindo. Não, adorei esse carro. Muito legal. Bom, você falou de branco Mallard, eu vim falar dessa coisa aqui, porque é outro carro que a gente não via branco, tá? Uma Blazer Executive normalmente era preta, tinha aquele verde bem escuro também, mas branco eu vi muito poucas, né? E essa é uma 99? 99. Uma branca 99, muito legal. Também aqui da cidade, né? Também desse quase zero, né? Esse carro, cara, quando eu conheci esse carro, eu mais ou menos bati aqui nesse friso aqui de altura. Mais ou menos aqui. E eu já comecei a encher o saco do senhor que tinha ela naquela época, né? Só que um dia ia ser sua. Né, meu? E aí, puta, demorou anos, mas consegui. Que legal. E olha só, esse carro aqui, essas Blazer em geral, a gente acha elas tudo sambada, né? Aqui você vê que é um carro realmente sobrevivente. Tem alguns detalhezinhos, né? Mas olha o interior de cor original, né? Tem aqui um rachadinho aqui onde o motorista entra, mostra que é o couro de fábrica mesmo. O banco traseiro é 000. E uma coisa bem legal dela é que ela é manual também. Essas Blazer executivas, muitas eram automáticas, né? Exatamente. É Pô. um 4x2 manual. 4x2 manual. Aí, ó. O couro do volante ainda de fábrica. De fábrica eu ainda, cuidei olha. até pra quando fui limpar ele, às vezes ele descasca um pouquinho, né? Mas é o couro de fábrica, né? Olha só. Cara, é muito legal. E 125 mil quilômetros, é isso? 125 muito bom.
Bacana mesmo. Tá com a mecânica zerada, né? Você falou que fez tudo. Não, a caminhonete, inclusive eu fui com ela esses dias pra Balneário Camboriú, a gente foi tocar lá. E Você foi descer pra BC? desci pra BC, subi pra BC no Ah, caso, você né? subiu no caso, Subi. E aí, cara, lotei o porta-mala aqui com meus violão, meu som, a gente foi tocar lá e falei, vou com a Blazer. Olha esse detalhe aí, Badola, que legal, dos selinhos, né? Não, e tem um mais legal ainda que você me mostrou ontem. Ó, esses selinhos de ok, a gente sempre vê no para-brisa. E aqui, ó, é os do carro mesmo, vazadinho, não é do Mercado Livre. E ó, esse daqui, né, aqui na coluna de porta. E um que o Luiz me mostrou, esse eu nunca vi mesmo. Eu também nunca tinha visto. Ó, onde tem um selo de ok aqui, ó. Dentro do paralama aqui. Eu não sei qual que era o... Provavelmente, talvez tu saiba mais do que eu tenho, cada um tem um significado, né? Sim, sim. A peça, mas... Eu não... Normalmente ia todos lá, nunca vi os selinhos em outros lugares, né? Aham. Acho que é elétrica, mecânica, pintura... Mas, enfim, Controle da qualidade com... nem qual é a letrinha? P, deve ser de pintura também. Né? Muito legal. A única coisa que você fez aí é que você tinha esses pneus Cooper Cobra, que são pneus mais baixos do que os originais. Ela deu uma baixada, né? Colocando os pneus no padrão, na medida correta, ela fica originalzinha. Gostos, né? Esse carro tá dando uma curtidinha, botei o Super Cobra, mas ela retorna pra altura original, né? Então dependendo do... Muito legal. Cara, esse carro realmente é uma peça diferente. Pelo estado, de vez em quando aparece umas Blazer Executive. É difícil, mas de vez em quando aparece. Agora a branca, duas moscas brancas, literalmente, né? É a história do ciclo, né, meu? Ela era caríssima, né? Quando 0 km, nós estávamos comentando ontem, né? Junto com o Eduardo. Depois elas caíram. Depois caíram mais ainda. Foi o período do kit GNV. Nossa, Aí desbarrancou, né, meu? Então hoje tu achar realmente uma em condições, e não só em condições, porque tem algumas em condições legais, só que restauradas, né? Mas tu achar uma preservada... Original. É difícil. Outra coisa bacana que ela tem aqui, né? Essas calhas, que ninguém gosta de calha, mas essa calha aqui, ó, acessório Chevrolet. Eu tenho uns catálogos dos acessórios originais Chevrolet, né? Então, era vendido na concessionária mesmo. E elas estão todas perfeitas, né? Então, muito legal, bem de época mesmo. Os filetes todos originais. Tem um picadinho aqui, um picadinho ali que só mostra que realmente não foi mexido, né? E essa saiu aonde? Na Cofasa? Essa saiu na Simpala. Simpala Porto Alegre. Né? E já em 2002, eu acho que foi, ela veio pra Farroupilha. E ela fazia revisões então na Cofasa, que era a concessionária GM que tinha aqui na cidade. Então por isso, ó, já trocaram... Já trocaram o emblema da Simpala pra Cofasa. Mas tem lá o manual com a capinha, tudo. Aqui também é o mesmo esquema da placa, né? Antes de transferir ela, eu já restaurei a placa dela mesma de muitos anos. Mantive a placa antiga. Que legal. Aqui o Road Ó, o que o pessoal, só pro pessoal tá no filme é o seguinte, pela legislação hoje, você tem que trocar essa placa antiga pela placa Mercosul para carros novos, obviamente, porque não tinha placa, ganha placa Mercosul, e quando troca de município, né? Quando você não troca de município, ela pode permanecer com a placa original. Aqui tem o Road Service. Se você está no Paraguai, não, o Paraguai é o único que não tem número aqui, cobro revertido, 00541, liga lá e vê se tá tudo em ordem aí nos registros, né? Cara, lindo esse carro, muito legal mesmo, hein? Ó, eu acho que se eu tivesse que pegar um carro desse pra subir de volta pra São Paulo parando pra ver os amigos, eu ia ficar na dúvida, hein? Acho que pela condição das estradas brasileiras, esse carro aqui é mais adequado para uma viagem de 1000 quilômetros, né? Não, e vou te falar, que carro bom de viajar, meu, tá aqui, ó. Daqui para Balneário dá quantos quilômetros? Dá 600 quilômetros. 600 quilômetros. É uma delícia, né, meu? Quinta marcha, o cara vai embora. Navegando, né? Eu tenho muita familiaridade com esse carro, que a gente teve dois em casa. Minha mãe teve uma 96 vermelho Goya tirado zero, que a gente usou até acabar.
E depois pegamos uma 2001, né? O Prata Escuna, não sei como é que é o Prata 2001, já Pitbull. Só que as duas standard, né? 4 cilindros e tal. Aqui é outro departamento, né? É o Vortecão. Muito bom, muito bom. Bom, depois a gente vai falar também, mas o Luiz está se desfazendo desses 2 carros, né? Então, este carro aqui pode ser seu se eu não for embora com ele, esse carro pode ser seu se eu não for embora com ele, é isso? É isso. De repente, quando o vídeo for pro ar, né? Talvez já não estejam mais. Vai saber. Bom, se tiver o contato do Luiz aqui na descrição, é que pelo menos um deles está disponível, né? Legal. Depois tem mais um, que esse não é seu, mas também está à venda, né? Tá. Que a gente vai chegar lá, mas lá é pro final. É pra vocês ficarem aqui até o fim. Vamos seguir nos brancos? Vamos lá. Ó, Escort RS branco. Esse carro também sumiu, né, Luiz? Sumiu. Esse carro é um XR3, é o substituto do XR3, todo carenadinho, com spoiler, mas com motor igual ao do GL, não é isso? Perfeito. Depois do XR3 chegou a ter o Racer, né? O Racer. Lá em 95. E depois esse carro aqui foi lançado para desovar as carrocerias 3 portas do GL. Tá. Então eles criaram essa série que não tem nenhum upgrade mecânico, né? Tem 1.8 Zetec, igual de todos os outros da linha Escort, né? Mas tinham então essas rodas que eram diferentes, né? Tinha esse kit de spoilers, tinha o painel branco. Não, o carro é novo, hein? Ô Luiz, pergunta de leigo esquecido. Esse carro vinha da Argentina? Ou esse carro era feito aqui? Cara, não, eu acho que era... Porque quando veio essas carrocerias, vinha da Argentina. Eu acho que ele era... Bom, isso foi em 96, você tinha 2 anos, como é que você não lembra, pô? Porra, como é que eu não... Olha aqui, ó, aí, de acordo com a história dele, ó. Ah, é. Aqui, ó, é ele, a traseirinha dele aqui, ó, dentro da concessionária, né? Concessionária dos teus tios aí, né? E aonde é essa aqui? Qual que loja é essa? Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Aqui, ó. Foi onde esse carro saiu 0 km, né? Foi vendido na época, não lembro para quem foi 0 km, mas eu resgatei esse carro, encontrei esse carro há 10 anos atrás, né? E depois eu fui mexer no nosso acervo ali e tinha essa foto. Tinha essa foto. Ah, e RS branco não deve ter saído outro de lá, né? Tem pouquíssimos, né? Mas da concessionária só pode ser ele mesmo, né? Não, era ele. Era ele mesmo. Concessionária, né? Então essa foto de Bento, esse carro saiu 0 km em Bento. Aham. E Ó, vamos pegar foto na foto, ó. Esse é, que ano ele é? 96? Ele saiu em 96, é 96 esse aqui? 98. Ah, esse é 98. 98 e 99. Os 99 tinha airbag e Tá. 98 não. Tá. E aqui, ó, em 98 e em 2025. Em 98 e em 2025. Nossos efeitos especiais dão inveja a Hans Donner. Aqui, ó. E esse carro deve ser bom de andar, deve ser econômico, deve ser Esse carro redondinho, né? é uma delícia. Ele anda só com cheiro. Esse carro é muito econômico. É um Zetec 1.8, né? Na época, por ser teoricamente um esportivo, é o início dos esportivos de... Como é que chama? Esportivo de fachada, né? De fachada. Que mecanicamente ele é igual a todos Igual a os outros. todos os mas outros. ele tinha o visual. Mas é bem bonito esse carro, ainda mais na cor branca. Ficou bem legal, né? Ficou bem legal. Bem bacana. E logo chegou o Focus, né? Que aí foi o projeto. Que substituiu o Escort, né? Foi que é 2001? 2000 foi lançado, o modelo 2001. 2000, o modelo 2001. Legal. Muito bom, muito bom. Bom, aqui tem um carro que eu confesso que eu não lembro desse Fiesta Sport. Isso aqui foi uma série? Foi uma série especial, 1000 unidades, 200 carros 1.6 e 800 carros 1.0. Né? Tá. E alguns tinham ar-condicionado, outros não. Uhum. Por que não se vê, essa história é bacana, por que não se vê esse carro muito a nível nacional? Porque na época, como meus tios tinham aqui a concessionária e precisava de uma injeção nas vendas aqui, Tá. eles fizeram o seguinte, não, quando lançou o Sport, não, manda pra cá, pode mandar pra cá todos os Sport, eles compraram um lote de, cara, se tinha 1000, eles compraram 300 carros. É mesmo?
Então, aqui em Farroupilha... Quase exclusividade. Só que em Farroupilha, cara, tinha, sei lá, 20, 30 carros desse aqui rodando 0 km. Nossa. Né? Bento também tinha mais ou menos perto desse número, mas a nível nacional, lá pra cima, tu não vê ele. Cara, eu não lembro desse carro. Diferença dele, essa gradezinha aqui, né? É só dele essa grade? Essa grade é proveniente do Fiesta S lá, europeu. Sim, sim. É só dele. É só dele, essa cromadinha aqui, né? Isso saiu, se eu não me engano, também na Courier Sport. Courier Sport, tá. Tinha esse para-choque. O para-choque diferente, que é só dele também? Só dele. É só dessas 1000 unidades esse para-choque. Isso aí. Caramba. E esse é 1.6 ou 1.0? Esse é 1.0. 1.0. Ele tem 47 mil quilômetros. Esse carro foi tirado zero pela minha tia, ela usou, fez 15 mil quilômetros. Depois passou pra minha avó. É mesmo? Ela Tua avó usou o carro? Usou. Que legal. Depois ela faleceu e o carro ficou aqui guardado. Eu também usei esse carro quando eu tirei a carteira, dei uma... Fiquei 1 ano usando ele. Você deu uma apoderada nele quando você tirou o carro. E depois a gente... E agora tá com 44 mil. 44, 47, né? Pô, essa história, né? Do carro da tua tia, da tua avó, passou por você. Modelo raro e 44 mil quilômetros. Esse aqui não pode sair daqui nunca mais, né? Não tem preço, né? Ele vinha com esse spoilerzinho. E ele tem um embleminha Sport atrás, é isso? Ele tem um GL Sport atrás. Né? GL Sport, eu realmente... O 1.6 era GLX Sport e o 1.0 GL Sport. Entendi. Então, vê se consegue chegar lá. Chego, opa. Ó o GTI branco, hein? Nossa, aqui é o paraíso dos carros brancos. Aqui, ó, Fiesta GL Sport. Cara, eu não lembro desse carro. Realmente eu não lembro desse carro. Os caras sempre falando, né? Pô, eu nunca vi esse carro, por que esse carro não foi pra mídia, não vendeu? Primeiro que tinha poucos carros, pouca tiragem, né? E depois aí meu tio me contou essa história de que eles compraram esse lote porque era muito mais fácil vender aqui. Ele era um valor próximo do Fiesta normal, né? Entendi. Então vendia muito. Era um bom pacote aí, né? Vendia muito. Eles compraram o lote e trouxeram pra cá. Não, e esse adesivo aqui, ó, Zetec Rocan, original, novinho ainda, né? O carro é... Muito bacana, muito legal. Você falou que você desceu com a Blazer pra tocar lá em Balneário. Conta um pouco dos seus trabalhos musicais aí. Só pra gente fazer uma pausa, daí a gente continua daqui pra lá. Depois nós vamos falar também no outro vídeo, né? A gente é Elvis Tribute Artist, que chama. Então vamos falar Elvis Cover, né? O cover já passou. Temos a banda, então, de artista tributo a Elvis. A gente faz toda a história do Elvis no palco, né? Que os caras me olhando assim, a paisana, ninguém vai entender muito bem, né? Mas depois a gente mostra um quadro ali para o pessoal entender. Então, volta e meia, quando eu tenho a oportunidade de ir com um dos carros para shows aqui mais próximos, né? Aí a gente já curte, já funciona os carros um pouquinho, mas tem essa parte artística também. Legal, e que bacana. Num segundo momento nós vamos estar mostrando aí no canal também. Eu não fui lá ainda, mas eu tava aqui, eu sabia a história dos carros. Tudo isso, eu falei, mas teu tio tinha uns Cadillac, não tem? Falei, foi levado para outra cidade, né? E é lá que a gente vai depois, é isso? Isso aí. E é vai aqui ter mesmo na cidade, mas é no interior ali. E lá a gente tem todo o nosso acervo elvístico. Lá. Bom. E a história nossa do Elvis também iniciou com o meu tio, na verdade. Ele também é tribute artist. E uma época você fazia o Elvis novo, ele fazia o Elvis maduro, é isso? Isso aí. Mas ele faz ainda não? Faz. Que legal. Boa, mas isso aqui vai ser para outro vídeo, né? Bom, falei que aqui é o paraíso dos carros brancos. Eu também não lembro de muito Golf GTI branco, né? Tinha muito vermelho, preto. Cara, esse carro aqui também tá muito legal. Qual que é a história dele? Esse não foi vendido na concessionária porque é Volks, não é Ford, né? Esse aqui foi buscado 0 km em... Puxa vida, é uma cidade bem longe daqui. Mas aí comecei a falar com um outro e já descobri quem buscou o carro zero na concessionária porque não tinha aqui na região, foi para outra. O carro é desde zero aqui, mas não saiu aqui, foi buscar em outra tal. Aqui na cidade não tinha concessionárias, né? Sempre teve representantes e esse carro então na época não tinha aqui, o carro foi buscar em outra cidade, mas emplacou 0 km aqui. Emplacou zero aqui em Farroupilha. Era um amigo da família, enfim, e ele usou o carro até falecer em 2016. E aí eu descobri esse carro estava lá
jogado na garagem, ele já tinha abandonado, já tinha desativado o carro, né? Já usava outro. E aí quando eu fiquei sabendo, eu conheci a família, eu fui lá, cara, ainda existe esse carro? Não existe, tá lá em casa. Foi jogado, né? A irmã dele, por exemplo, entrava com o outro carro e dava uma paulada no para-choque toda vez. Né? Então, fiz uns detalhes, botando... Mas o carro sem restauração, não mexeu com pintura, nada? Não, tem alguns retoques, né? O para-choque eu pintei, teve um Sim. que eu pintei também. Tá, Mas o carro desses vieram aqui, né? E é bacana porque, olha só que loucura, esse carro eu lembro quando criança, do cara rodando a vida inteira. Eu acho que quando ele era perto de 0 km, aconteceu alguma coisa com essa capa de retrovisor aqui, e o carro rodou 20 anos sem essa capa. De retrovisor. Eu lembro. Caramba! Quando eu comprei o carro, eu falei, caralho, eu Tá não vou botar a capa. Eu não vou botar, porque quando eu era criança eu lembro dele rodando sem a capa. Né? Depois meu... Aí teu psiquiatra aumentou a dose da medicação e você colocou a capa. Compra a capa e bota. Né? Cara, que legal, que carro bonito, hein? A gente restaurou aquele GLX que foi desde zero da minha mulher, né? E cara, para restaurar um carro, esses carros dos anos 90, direitinho, com as peças, é uma coisa de louco, é muito pior do que o carro dos anos 70, né? Muito detalhe, muita peça plástica e... Gastamos o preço de 2 carros sem restauração para fazer aquele carro, né? E tem outra coisa que é complicada nesse carro dos anos 90, resseca muito os plásticos, né? Exatamente. Então, por exemplo, tu vai colocar um rádio pro lugar, tu tem que cuidar porque tu pode trincar o rádio ali, quebrar o rádio em 2 palitos, tá tudo ressecado, então tem que ir na manha, acabamentos, né? Tampa de porta-luva, tu vai puxar ali pra mim, essa tampa aí, se eu não me engano, ela tava quebrada. Então, cara... Puxa ela pra abrir e sai na sua mão. Tem que ter todo o cuidado do mundo, né? E é engraçado que às vezes, né, tá tudo perfeito e um plástico, uma coisa, plum, ele morre sozinho, né? Aquele 300M que eu comprei aqui, que era do tio do Eduardo, um belo dia ele derreteu as molduras onde vai o abridor de porta, sabe? E quebrou todas, assim, eu comprei novos, não sei o que lá, mas o plástico perdeu a liga, sei lá o que aconteceu. Isso aí. E eu não gosto, né, de falar das películas e tal, mas os carros que passam muitos anos com as películas nos vidros São protegidos. Interno, né? Salva. E porque aí não pega, enfim, a qualidade do sol diretamente. O sol é muito complicado, né? Bom, mostramos aqui a sigla GTI. Temos que mostrar já mostramos GSI, GTI, faltou XR3. Esse daqui é um conversível. O que é isso aqui? 90? É um 89. 89, o primeiro 1.8. É o 89 segundo semestre, né? Que é quando saiu o AP. Esse carro é meu xodó. Se abrirem a boca para vender, vou brigar. Esse carro tem 40 mil quilômetros, né? Ele ainda tem o símbolo aqui da revenda na época. Não, olha o estofamento desse carro, que coisa indecente, né? Zero. Olha os borcol cinza. Olha que legal. Os tapetinhos. E esse carro é muito bacana, porque ele é o único ano que vinha o para-choque preto. Ah, é verdade. Com a mecânica 1.8, né? É o único meio ano, né? Não é nem um ano. Meio ano, exatamente. Então, pra mim, é uma das configurações mais legais do XR3. E você vê que engraçado, Luiz, em 89, né? Até metade do ano modelo lá, ele saía exatamente igual a esse, mas com motor CHT. Aí a Ford coloca o motor 1.8, a Autolatina coloca 1.8, ele continua com o modelo 89. Nós estamos em março agora, tem um montador aí que lançou linha 26 o mês passado, em fevereiro. E às vezes com alguma mudança cosmética, o cara já lança o modelo 26 em fevereiro de 25. Isso aí. É um absurdo, né? Exatamente. O fase 1, o 89 fase 1, ele era o CHT e tinha outra roda. E tinha o pisca laranja lá na frente, né? Então eles fizeram essas mudanças. Depois, 90, já pintaram no para-choque. E colocaram o pisca... Não, desculpa, o pisca branco já veio no 89 fase 2. Mas 90 ele veio com os para-choques pintados. Os para-choques pintados. Muito novo esse carro. Novo. Borrachão de fábrica aqui embaixo, hoje tu não encontra mais. Ó. Embaixo dele.
Do para-choque. Não, impecável. Impecável. Os selos todos aqui. Ô Luiz, aproveitar aqui, ó. Esse outdoor aqui, na verdade é uma placa, né? Vamos falar da história dos placões aqui do Rio Grande do Sul. Vamos lá perto da outra. Tá, essa placa aqui, você falou que era de um Ômega. Essa placa era de um Ômega 0 km da Grendene. Meu avô era motorista e aí eu consegui salvar essa placa, mas olha o tamanho dessa placa, ela é o tamanho do habitáculo do Ômega 93, era o Ômega 93 azul, qual que era o azul? Oxford. Azul Oxford. E é o início então das histórias dos placões, né, que vinha na maioria das vezes aqui no Rio Grande do Sul, acho que lá fora não costumava fazer, né? A placa europeia até era grande, mas não, desse tamanho não, né? Eu digo lá nos outros estados, né? Não, nos outros estados não tinha. Tanto que o Eduardo estava falando, como é porque ele trabalhou com a gente, lá ele tinha um Astra com placão, diz que a polícia parou ele, que placa é essa, não sei o que, tal. Mas aqui existia a febre, né? E alguns faziam com a letra em itálico, né? Então, tinha placa de tudo que era jeito, tinha as mini placas desse tamanho. Sim. E eu trouxe essa aqui pra gente comparar, enfim, com aquela do Não, e uma coisa engraçada é o seguinte, o primeiro estado do Brasil a ter placa cinza foi o Paraná, depois foi São Paulo. Então, a gente nunca viu o Ômega com placa amarela. O Ômega saiu já com placa cinza, né? E aqui ele é um Ômega que foi emplacado com placa amarela. Zero. Ele saiu zero com a placa amarela. E aqui na cidade tinha a história das famílias terem determinados números da placa, né? Então, o 0001, por exemplo, era dos Grendene, né? E o 0002, que tem essa aqui, era do meu avô. Tá. Então, essa era a placa do meu avô. Olha, isso aqui era uma placa mesmo, de alumínio, olha. Pesada, uma chapa de alumínio. E olha os caracteres, né? O 0 é um quadrado praticamente. Era outra fonte, né? Era outra fonte. Muito legal. E essa aqui é o mesmo padrão dessa do teu avô. Olha o peso dela. Né? Caramba. O carro até gasta mais. De um Santana que meu pai comprou zero também. Hoje que os Noia roubam alumínio, tem um bairro lá na Zona Sul de São Paulo, roubaram todos os portões. Os caras levam os portões embora porque o alumínio no mercado de reciclagem pagam bem. Os caras iam roubar todas essas placas que não ia sobrar uma, cara. Ficar rico com toda essa quantidade aí. Caramba, hein? Vamos lá ver o placão lá. Vamos botar o chapão. Eu entendo que na época esse aqui foi feito sob medida pelo habitáculo do Ômega. Quando eu comprei o outro Ômega, eu tive um vermelho Schumann 94. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi colocar essa placa pra entender, né? E ela fica exatamente. Do habitáculo, o cara deve ter tirado a medida. Que ela é maior ainda que. Olha isso, cara. E você vê que é uma coisa de boa fé, né? Porque o cara ele quer ser multado, né? Tá bem grande. Não dá pro guarda não ver a... Eu não tenho a data dessa aqui, mas, cara, é 9.3, porque era do Ômega 0 km, essa placa é 9.3. Essa aqui não dá pra ver aqui. Caramba. 2000 essa aqui, eu acho. Nossa, aqui atrás, esse aqui... Agora, os carros europeus tinham as placas grandes, né? Os carros alemães. Não assim, mas grandes. E os carros americanos eram o contrário, era bem pequenininha, né? Tanto é que tinha os habitáculos, né? Ó. Quer dar um close lá, olha só. Cara, que legal. Eu lembro muito de ver esses carros aqui com as placas amarelas. Porque elas sustentaram até determinado ano. Sim. 97, eu acho que em 97 que saiu a portaria que tinha que trocar para todo mundo. Então até 97 eles rodavam, né? Putz, muito legal. Muito legal. E esse quadro aqui? Esse aí a gente ganhou de presente. Ih, tu vai ver tanto quadro, meu. É mesmo, é? Esse a gente ganhou de presente de um artista lá de Gramado. Muito legal. Bom, mas esse aí é pro próximo vídeo, né? Vamos só dar spoiler aqui para o pessoal entender o nível da loucura depois. Próximo. Eu não vi nada ainda, vou ver junto com vocês, vai ser meu react. Tá, bom, saímos de um Ford aqui, de um Ford muito novo, e vamos passar para um Ford extremamente novo, né? Se aqui nós estamos falando de 40 e quantos mil quilômetros? 40 mil quilômetros, aqui nós estamos cortando um zero, estamos para 4 mil quilômetros. Taurus GL, por coincidência, no vídeo que a gente fez lá no último leilão do Pichelli, a gente mostrou um Taurus GL verde, exatamente igual a esse, muito novo. Eu até olho no vídeo depois lá, eu falo, nossa, esse carro é zero.
O que eu não ia imaginar é que alguns dias depois, menos de uma semana depois, eu ia ver um igualzinho, mas ainda muito mais zero, né? Aqui era o selo da loja de importados, é isso? Isso aí, da importadora, né? Aham. Tinha o Taurus, tinha o Mustang, tinha a Explorer, tinha o Mondeo, os carros que eram importados, né? E aqui tem o símbolo ainda da loja em si, né? Então Filtrin Veículos e lá Filtrin Imports, né? Muito legal. Placa com laquezinho de chumbo, olha aqui, ó. Placazinho de chumbo, ainda a placa de quando ele saiu 0 km. Tu vê, ele já emplacou cinza aqui, ó. Esse carro é 945, né? Sim, Já já emplacou cinza. cinza. E C. E você vê que a placa cinza já tem um padrão único pro Brasil todo, né? Não dá pra mudar os caracteres, não dá pra mudar o tamanho. Ela tinha dois tamanhos, ela tinha no Rio mini. Grande do Sul dava, né? Dava ainda. Mesmo na cinza. Ah, é, porque a cinza lá, olha ali, é verdade, falei besteira. Dava uma brincada. Né? Falei besteira, olha lá, a do Vectra lá, ó. A bitelona lá. Eu vou achar umas fotos, cara, os caras faziam ela em itálico. Era muito louco, meu, muito louco. Cara, eu vou entrar nesse carro aqui. Nossa, olha os adesivos aqui, ó. E a Ford Econômica fez uma etiqueta só pro Ford Taurus e pro Mercury Sable. Aqui, ó, Taurus/Sable. É o mesmo carro, só muda acabamento, né? Muda a identidade visual. Cara, a sensação é estar entrando num carro dentro de uma concessionária. Cheiro de novo. Esse carro assim, ó, ele não tem um detalhe. Não sei se tu consegue pegar daí de trás. Olha aqui, ó. O selinho do visor do rádio. Caramba. Esse carro praticamente não foi usado, né? Não foi usado. Tinha um outro detalhe. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é o clipe que prendia as cadeirinhas de criança, né? Tá no saquinho ainda na. Nossa, que legal. Então o carro é 000. Tem os pneus de fábrica. Esse carro eu não ando com ele, né? Tenho medo de sair na rua com ele. Parece que o cara sai com... Né? Tenho medo. O cara não imagina. Atrair alguma loucura, né? Cara, que legal. Na época veio o GL E o LX, Meu tio teve um LX comprado zero, aquele azul clarinho metálico, sabe? Com teto, interior de couro cinza. O carro era lindo, lindo, lindo. Depois passou para um outro tio meu. E acho que esse carro foi vendido não muito tempo atrás. Ficou bastante tempo na família. Eu tirei fora a bateria que é pra não sair mesmo. Nem o casco não tá aqui. Não, impressionante. 000. E eu falei até no vídeo do Pichelli, né, que essa configuração foi uma configuração que eles fizeram, principalmente do LX, né, para exportação, porque nos Estados Unidos, o cara sempre, a grande maioria deles saiu o câmbio automático com acionamento na coluna, não aqui, né, e lá nos Estados Unidos o câmbio embaixo saía só nos carros, em alguns carros muito, muito top, sempre com motor 3.8. E aqui eles fizeram com o banco separado, câmbio embaixo e motor 3.0. 3.0, exatamente. 3.0. Sim. E eu gostava dos show, né? Uma vez a gente... Era tão barato, mas era tão barato. Um show preto. E o show é com motor Yamaha, câmbio mecânico, né? Que era do Luciano Calegari, lá diretor do SBT. E esse carro estava anunciado, mas era baratíssimo, assim, né? E era um carro muito legal. Aí eu pedi para um amigo meu ir ver, ele falou, tá com uns vazamentos no motor, não dá para ver direito onde é e tal. E aí não compramos, porque como é um carro que ainda não tinha saído do buraco lá do limbo, né? A gente ficava meio com medo. Puta, mas eu vou pagar 10 pau no carro, vou gastar 20 para arrumar vazamento. E ele tinha mecânica Yamaha, acho que era. Era Yamaha, era legal pra caramba. Mecânico, um baita peça. Câmbio mecânico 5 marchas. Aí vinha o show aqui nos para-choques, né? No dianteiro, quando não usa placa, e no traseiro. Tinha algumas diferenças, né? Tinha o farol, o LX tinha o farol transparente, lente lisa, né? As rodas cromadas. Rodas cromadas. Senha na porta. Senha na porta, é verdade. Tinha teto solar, tinha contagiro. O GL aqui não tem contagiro. Não tem contagiro.
E eu não sei se todo LX tinha banco de couro, mas normalmente tinha banco de Sim, couro, o né? LX, pelo menos todos que vieram pro Brasil aqui era Era couro, banco né? de couro, né? Tinha a digital também, que esse aqui não tem, ar-condicionado digital. E tinha o som com equalizador. Lindo esse carro, lindo, lindo, lindo. E essa cor, puta, esse verde escuro, de matar. Bom, falamos... Ó, e tava na sequência, hein? Eu fui procurar o GSI lá, falamos do GTI, mostramos o XR3 e tem o GSI aqui. Esse GSI 94, né? Você tinha me falado. Lindo o carro também, hein? 94, sempre também daqui da cidade. É um vermelho Bach, né? Vermelho Bach, Olha aqui, essa aqui já é outra fonte de placa. Ó. Essa placa também eu consegui restaurar ela e salvar. E já é outra fonte, e ela é mais baixa e ela é mais comprida, né? Esse carro eu resgatei em 2018, acho que foi. Restaurei ele inteiro, era um carro muito bom de mecânica, muito bom de estrutura, mas precisava de um banhão de tinta. Foi feita uma pintura nova. Foi feita uma pintura nova. Lindo, não parece, tá bem autêntico mesmo. A gente está bem... Aqui no Rio Grande do Sul a gente é bem servido na questão de chapeação e pintura, né? Funilaria, enfim. E realmente a pintura desse carro ficou muito, muito boa. Muito, não, ela tem aspecto de pintura original. Não tá uma coisa de carro restaurado, assim, né? Você bate o olho e fala, o carro foi restaurado, né? Exatamente, é isso aí. Interior zerado. Falta algumas coisinhas ainda para terminar ele. Tenho que comprar esses tampões aqui dos alto-falantes, que quebrava muito fácil, né? O joguinho de tapete do GSI que ele não tem. Lindo carro, muito legal. Esse carro também, quando eu era criança, ó, mais uma história. Quando eu era criança, era um vizinho do prédio onde eu morava. Ele é gaiteiro. E ele usava Olha que o carro história. para ir fazer os shows. E eu lembro dele usando esse carro como carro de uso dele, né, meu? Quando eu tive a oportunidade de comprar, teve valor sentimental também. Né? Entendi. Ó, gaiteiro pros outros lugares do Brasil é sanfoneiro, não é isso? Sanfoneiro. O gaiteiro é o sanfoneiro. Gaita de fole, né? É, Isso aí. muito legal. Eu sei que tem diferença de gaita, acordeon, mas pro leigo é tudo sanfona. Isso aí. Lindo o carro, lindo. Mas isso aqui em 94, o cara com um carro desse zero em 94, só dava ele, né? Só dava ele. Muito Pelo que me bacana. falam é isso aí, porque eu tava nascendo. Né? Você tinha 2 anos, né? Só dava ele, passava, pegava chupeta. E esse Fusca aqui, ou esse Fuc, como vocês gostam de dizer? O Fuca. É um 72 1500, um Fuscão. E era É bacana um Fuscão. Porque ainda na época das concessionárias, por exemplo, esse carro aqui, se eu não me engano, o cara comprou um Focus 0 km e entregou esse carro na troca, né? E lá atrás, meu tio... Cara, esse cara entregou o carro Na compra de um Focus. em 2002 ou 2013. Cara, que engraçado. Isso aí. Que E, cara, engraçado. Não fizeram nada no carro, só foi colocado na época, se eu não me engano, esses pneus com faixa branca. E como o cara entregou, ó, tá aqui gastinho ainda. Como o cara entregou, ficou. E ele entregou esse carro na concessionária. Então, Cara, época, não, olha o volante do carro, o interior do carro é novo, novo, novo. tinha que ter a expertise de segurar esses carros. Claro. Porque, o outro repassado, ele era um carro já. Não, mas imagina, mesmo em 2002, que coisa mais anacrônica o cara chegar pra comprar um Focus Zero e trazer e vir com esse Fusca e... Que E engraçado. 3 carros daqui, deixa eu ver quais são. Esses dois aqui, ó. Esse carro foi vendido zero por nós, depois voltou em 2004, quando o dono comprou o meu Mondeo que eu tenho hoje, que é o 2004, que eu fui te buscar. Ele entregou esse carro. Entregou esse carro com 4 mil pra pegar um Mondeo. E aí a gente segurou esse carro. E aquele Escort XR3 que o cara comprou uma EcoSport zero e entregou ele Entregou o com XR3. 38 mil quilômetros. Que loucura, hein? Isso que é o bom de ter concessionária, né? Quer dizer, na época, hoje ninguém... Ela vai te trazer o quê? Claro que tu tinha que ter condições de fazer Claro, isso, de né? segurar, né? O carro. Tu tinha que comprar o carro, né? Tava vendendo um carro zero com pouca margem. Não, olha o volante desse Fusca. O volante é 000. O brasão de São Bernardo do Campo aqui, ó. Ele tem a manoplinha acessório também, que eu não tive coragem de tirar. Paulistano Terra Mater. Cara, é novo. Quantos quilômetros marca? 66 mil? Acho que sim.
E é isso mesmo, o carro é impecável. Que engraçado isso, que história, hein? Ó, e é um Fuscão, 1500. Saiu 0 km em Caxias também. Tem o símbolo aqui era na Wiesenthal, era concessionária. Ainda tem aqui atrás. Nossa, nunca ouvi falar dessa concessionária. Então o carro sempre foi aqui, né? Wiesenthal, Caxias do Sul. Cara, que legal, que história é essa, hein? Muito bacana. Muito bom. Eu lembro o nome da cor desse verde aqui. Eu também não sei o que cor é. Sabe que depois 72. que eu comecei a assistir teus vídeos, ainda lá no 10 anos atrás, quando tu começou a fazer, já pirei nesse negócio de cor, né? De nome de cor, tá? Bom, vamos sair aqui da Via Anchieta e vamos para a Avenida Presidente Wilson, no bairro do Ipiranga, onde faziam uns Pumas. Aqui estamos com uma GTB S3. Ah, essa tem uma história louca, né? Porque todo mundo acha que isso é uma GTB S2, né? E a S3, o que ela era? 4 cilindros turbo, é isso? 4 cilindros a álcool aspirado. Aspirado. Existia então a S4, que também é tão rara quanto, talvez mais. Que é a 4 cilindros turbo, não? Que é a 6 cilindros turbo. Ah, 6 cilindros turbo. E essa aqui, a S3, era 4 cilindros a álcool. 4 cilindros a álcool. Caramba, isso aqui. Esse emblema aqui deve ter feito uns 3 dele, porque... A gente tem conhecimento, um grande amigo meu é o Leandro Pascolati, um grande conhecedor de Pumas, e a gente tem conhecimento de que saíram 20 e poucos carros, acho que 22 ou 23 carros, e hoje sobram, se eu não me engano, 9 carros. Caramba, você sabe que essa história da S3, eu descobri, sei lá, uns 10 anos atrás, eu não sabia isso na época. Carro que eu acompanhava de criança e tal, eu não sabia que tinha isso, não. Que loucura, hein? Então esse carro, essa unidade aqui já foi trocada a mecânica na época, já foi colocado nos 6 cilindros. Ela tá com 6 cilindros agora. 6 cilindros, né? Então dessas 9 unidades que restam a nível nacional, 8 ou 9, não me lembro, 3 carros só tem o 4 cilindros original ainda. E aí, esse tá carro bonito nasceu o carro, em São Paulo e já veio para Caxias do Sul no final dos anos 80, ali, acho que em 87 ou 8. E ele viveu a vida inteira ali em Caxias, né? Até 2004 ou 2005, quando meu pai comprou. Eu tinha 10 anos. E ele chegou pra me buscar na escola, nunca mais vou esquecer a cena, né? Vi de longe. Chegando com esse carro aí. Chegando na esquina, eu falei, cara, que porra é essa? Ele chegou mais perto, era meu pai. Eu falei, puta merda, cara. Caramba. E na época, em 2005, esse carro foi pago R$11.500. Que era bastante em 2005, hein? Era bastante. Vem cá, Luiz, e quando teu pai comprou, tava com motor 4 cilindros ainda ou já tava passado para 6? Já tava com 6. Já tava passado para 6. Qual foi o carro? Agora eu já tô meio colando os platina. Nossa, mas é novo, hein? Olha o painel do carro. Ele é O muito dash, bem novo mesmo. Qual foi o carro que o Mário anunciou uma época que era turbo, mas estava sem o turbo? Era saiu o Santa Matilde 4 cilindros turbo também? Saiu. Então acho que foi o Santa Matilde 4 cilindros turbo. Pode ser. Que era aquela com aquela carroceria ainda hatch, né? Isso. Saiu. Cara, isso aqui é muito raro. E esse branco pé, parece a cor do Stealth. Esse carro foi repintado, ele era de fábrica Pérola, mas ele foi repintado com o branco na cara, que é o branco do Santana, né? do Yogô, mas ele é Pérola de fábrica. Mas a história é legal, esse carro tem um puta valor sentimental pra mim, é um carro que eu nunca vou me desfazer, quando eu tiver a oportunidade ele vai ser inteiro refeito, né? Todos os parafusos. Mas é um carro que às vezes eu agradeço o cara ter, claro que pela raridade seria legal o cara ter o 4 cilindros, né? Mas também tu ter um carro desse e falar que é um 4 cilindros e sair acelerar um 4 cilindros é meio broxo. E assim, se fosse 4 cilindros você não ia trocar, então ainda bem que ele já trocou. Ainda bem. Ele já fez o serviço sujo, agora só aproveita, né? Eu não ia fazer esse crime, né? Esses dias eu falei com o antigo dono dele e perguntei se ele sabia do paradeiro do motor. Ele disse que na época foi colocado num Jeep ali em Caxias, né? Que loucura. Então pode ser que ainda existe a mecânica, mas eu não vou atrás dela. Deixa ela lá. Quem sabe agora, assistindo o vídeo, o cara não bate na tua porta, tá aqui o motor de presente pra você. Aí você finge que você não tá.
Esse carro, como já cometeram esse crime, é minha ideia, então quando for Lógico. ele inteiro, vai fazer um motor. Mas ele é um carro assim, tem uns defeitinhos de pintura e tal. Mas eu não mexeria. O carro tá super bonito, super apresentado. O carro é bacana. Nossa, o carro tá muito bonito. Muito legal. Esses milhas Carelo aqui, tem o CBS, que a maioria das pessoas usam. Eu consegui esses Carelo, que é mais raro, com as capinhas e tudo. E cara, esse carro eu uso muito. Eu uso esse carro bastante. De rodar mesmo, né? Ele é muito bom de rodar. Muito bom. Muito legal. Lindo o carro. Que ano ele é mesmo, você falou? 84. 84. 84. A S2 é a partir de 78, é isso? 79. 79. E aí depois já era a época aí que todo mundo querendo economia de combustível, a Puma falava, vamos botar motor de Opala 4 cilindros na Puma, na GTB também. E eu não sei qual foi a campanha na época, não sei porque eu não era nascido, né? Mas, cara, o carro não vendeu, não sei se teve pouca produção, se teve pouca procura, na época já estava começando a decair, né? Mas enfim, 20 unidades, 20 e poucas unidades, o carro não vendeu nada, né? Muito bom. Bom, para fechar aqui, porque nós temos um compromisso com Elvis Aaron Presley. Esse Chrysler é um 300 SRT8, não é um 300C normal, não é o carro do Ferraço, né? Esses carros quando chegaram aqui em 2006, né? Que acho que esse carro saiu em 2005, o 300C, 4 modelo 5. Chegou aqui em 2006, ele era só V8, o Remy 5.7, logo depois a Chrysler começou a trazer também o 3.6, né? Mas esse daqui é a versão SRT, esse aqui é um negócio diferenciado, tem um motor 6.1, 425 cavalos, sem MDS, que é o Multi Displacement System que o 5.7 tem, que desliga cilindros quando você está em velocidade constante na estrada. Então esse carro é um carro muito nervoso. Ele tem as rodas maiores aí, quando SRT. E é bem novo, né, Luiz? É bem novo. Bem novo. É bem novo. Esse carro é daqui da cidade há bastante tempo. Ele foi tirado 0 km em Erechim, acho que é. Enfim, era o cara da Spolier Transportes, aqueles caminhãozão com as rodas de alumínio. E depois o Rafa Rossi, nosso amigo, comprou esse carro e usou ele até agora. E agora então ele está se desfazendo. Deixa eu dar um talentinho nele aí. E colocou para vender. Né? Cara, então, o carro é novo. É bem novo. Tem 109 mil quilômetros, 109, né? Os bancos desse carro muito, muito legal, né, meu? Muito legal. E é um carro muito tesão. É couro aqui, com alcântara no meio, bordado SRT8. Esse carro aqui sempre vai ter valor de coleção, né? E o carro tem preço de Dodge Dart nota 7, tá? De Dodge Dart nota 7 ou de Dodge Charger escombro para restauração inteira. Vamos funcionar ele? Bora! Você viu a maldade que eu falei agora para deixar os caras? Não. Que esse carro com tudo isso, 425 cavalos, o carro que vai ser sempre colecionável, não sei o que e tal. Sem dúvida. Preço de Dodge Dart nota 7. Isso aí. De Dodge Dart nota 7, hein? Liga o ar-condicionado E vai embora. Vamos lá. Acho que não precisa falar mais nada, né? Acredito. Legal demais. Muito legal. Aí, para quem não conhece esse carro, vamos dar uma abrida aqui no cofre.
Depois nós vamos abrir o porta-mala, que tem mais um atributo, dependendo da sua atividade profissional. Olha que bitela, ó. Muito, muito legal. O bacana desse carro é justamente isso, né? Ele sempre vai ser colecionável. Sempre vai ser colecionável. Carro muito legal, sempre colecionável. Lindo, carro muito novo também. Muito legal. Tava falando do porta-mala? Abre na chave, né? Dá uma abrida pra mim. Ó. Ah, ele tá com... Tá com negoção aí dentro, é. Sim, ele tinha instalado um sub ali. A piada que eu ia fazer, então, eu não vou fazer. É? Porque ele é tão grande que eu ia perguntar quantos corpos você acha que cabe nesse porta-mala. Aqui não cabe tanto, mas pelo menos o cara vai num balanço legal aqui, ó. Ele instalou esse subzinho. Muito bacana. Bom, Luiz, para finalizar, vamos lá, direto ao ponto. Esse carro tá à venda com você, né? Esse tá à venda. Esse tá à venda. A Blazer está à venda ainda. E o Vectra, ou seja, esse corredor aqui são carros que, se você tiver interesse... Ó, deixa eu pegar aqui que a luz aqui tá deixando ele mais escuro aqui, ó. Aqui que fica bonito, ó. Esse aqui está à venda. Essas duas moscas brancas, essa aqui é uma mosca branca que brilha no escuro. E esse carro, muito legal. A mosca Branco Mahler. Ô Luiz, vem cá, como é que o povo te acha? Você quer deixar deixa o telefone aqui na descrição, deixa o Instagram, deixa o quê? Esse aqui é o nosso Insta da nossa página. Ah, tá. A página que eu criei aí só pra nossa Legal. coleção. Aí é só procurar lá. Isso aí. Manda um Deixa direct o arroba lá. ali embaixo. Isso aí. Tá bom, deixa lá o arroba. Isso aí. E agora eu vou pegar, vou pegar botar o Badal no banco do carona e vou levar ele lá pra São Marcos, lá no museu. Vamos pra São Não Marcos. sei se esse carro vai durar até o final desse vídeo. Boa. Vamos encerrar aqui então? Vamos. E agora a gente vai pegar esse carro, vamos até São Marcos. E lá vai ter as coisas dos Cadillac, as coisas do Aí o Elvis. pessoal vai entender o nível da loucura. Então tá bom, Luiz. Por enquanto, obrigado. Obrigado por tudo. Ó, pessoal, pô, foi super legal aqui. Puta, um monte de carro legal. Adorei. Segue o Insta deles lá. E é isso aí. Vou deixar um vídeo aqui na sequência. Mas aguardem o próximo vídeo, que eu não sei o que vai ser ainda, mas eu acho que vai ser muito legal. Tchau.